Olá, abraço para todo mundo. Estamos de volta com grandes temas da sociedade, iniciativa da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, com a rede Itatiaia de rádio. Recebendo o presidente Sérgio Leonardo. Seja bem-vindo, presidente. Eduardo, é um prazer voltar aqui ao Grandes Temas da Sociedade na rede Itatiaia de rádio. Gente, o nosso principal assunto hoje é o que diz respeito à garantia dos direitos individuais, a defesa. É algo que é, digamos, sacerdócio, pelo menos é assim que eu vejo. A advocacia dativa. Vamos falar um pouco. O que é? Eduardo, o Estado tem obrigação de garantir a todo cidadão e a toda cidadã o acesso à justiça. E para viabilizar esse acesso à justiça, ele precisa oferecer assistência jurídica às pessoas em situação de vulnerabilidade. Como que o Estado faz isso primordialmente? Através da Defensoria Pública. E a OAB é entusiasta da Defensoria Pública. A OAB defende que a Defensoria Pública precisa ser melhor estruturada, humana e materialmente, para que ela consiga, num estado utópico, ideal, que a Defensoria Pública consiga prestar assistência a todas as pessoas que têm fome e sede de justiça no nosso Estado. Entretanto, como a estrutura da Defensoria não é completa, ela não está em todas as comarcas, em número suficiente de defensores, há necessidade dos advogados e advogadas privados prestarem esse serviço para a população em situação de vulnerabilidade. Isso é feito através da advocacia dativa. Os advogados que se disponibilizam a partir da inserção de seus nomes em um edital para atenderem a população que não tem condições de contratar um advogado. E aí, nessas circunstâncias, o juiz nomeia o advogado. Lá em Tamarandiba, na terra do meu pai, tem lá 10 colegas que se dispõem a fazer essa advocacia. Então, o primo do Eduardo chegou lá precisando e ele não tem condição de contratar um advogado, então é o doutor João que vai atendê-lo, o doutor João faz a audiência para ele e precisa ser remunerado. Minas são muitas, presidente, e são muitos os seus problemas, suas alegrias e tristezas. Quer dizer, de vez em quando eu lembro isso no rádio, na televisão, e a gente precisa lembrar aqui que para 853 municípios nós temos aí cerca de 300 comarcas. 300 comarcas. Não passa muito disso o número de delegacias que resolvem as coisas. Enfim, capilaridade mesmo, só a polícia militar. E aí eu fico imaginando que o desafio é dobrado. É ter advogado de graça à disposição do pobre, onde ele precisar. Exatamente. Em todo o estado de Minas Gerais, nós temos advogados e advogadas que se inscreveram nesse edital dos dativos feito pela OAB e que se habilitaram a atuar em favor da população. E veja, isso é uma construção, Eduardo, histórica. Lá na Constituição Mineira foi inserida essa obrigatoriedade do Estado garantir assistência jurídica a toda a sociedade. Em 1999, foi sancionada uma lei estadual estabelecendo que a advocacia dativa deveria ser remunerada a partir de um convênio firmado com a Ordem dos Advogados do Brasil para se criar uma tabela de honorários destinada a esse pagamento. De 99 a 2013, o Estado pagou menos de 10 milhões de reais para a advocacia dativa pela via administrativa. De 2013 a 2021, não pagou nenhum real. Quando a gente assumiu a OAB em 2022, tinha um convênio recém-firmado sem nenhum pagamento para a advocacia dativa. O nosso secretário-geral, então o Sanders, foi designado, Sanders Barão, lá de Contagem, foi designado para cuidar desse assunto. E aí ele estabeleceu uma ponte muito importante com a Advocacia Geral do Estado, lá com o Sérgio Pessoa e com o Fábio Nazar, e a partir daí articulamos para incluir o Tribunal de Justiça nesse convênio, porque são os juízes que nomeiam os advogados, que determinam o pagamento, que determinam a expedição da certidão necessária para o pagamento. O Tribunal de Justiça veio para o convênio, o presidente Zé Arthur aderiu ao convênio. E aí faltava o mais difícil, conseguir os recursos. Porque a advocacia dativa precisa ser paga. E quem que paga? Ô, presidente, nós vamos chegar nos recursos. Antes eu quero, um parênteses, porque eu já recebi colegas seus desta administração aqui, e eles falaram algo que me impressionou bastante também, e que é dessa gestão, que é o seguinte, a tal da fila, né? Porque estou enganado, ou era possível eu, sendo juiz, nomear o senhor meu genro com mais frequência que os outros. Criou-se uma fila para dar transparência à coisa? Exatamente. A partir deste modelo de convênio que nós estabelecemos,
tem uma fila e você só pode ser nomeado depois que todos os outros daquela mesma listagem o forem, para que você não tenha nenhum tipo de privilégio, não tenha direcionamento. A advocacia dativa em Minas Gerais não tem mais espaço para os amigos do rei. Agora todos os que se habilitam recebem em igualdade de condições atribuições para atender a população. Na hipótese de chegar a minha vez, eu disse, não posso, eu não quero, vai para o fim da fila. O fim da fila. Para garantir que todos tenham oportunidade. Nós estamos falando que essa definição se dá no âmbito daquela comarca. De cada comarca. Cada subseção da OAB, nós temos 251 subseções no estado, é responsável por fazer a lista e enviar ao juiz diretor do foro. E agora, dia 24 do mês de abril, aconteceu algo que aí, digamos que é o coroamento, que é a grana. Exatamente, Eduardo. Olha, eu disse naquele dia 24 que se o meu mandato à frente da presidência da OAB de Minas encerrasse naquela data, eu saía absolutamente satisfeito. O que nós fizemos é absolutamente histórico. Até repeti a palavra 2 vezes, absolutamente, de tão empolgado que eu fico. O que nós conseguimos não tem parâmetro de comparação na história do estado de Minas Gerais. Como eu lhe dizia, entre 99 e 13 foram pagos menos de 10 milhões, de 13 a 21, zero. Em 22 a gente conseguiu 2 milhões de reais na via administrativa. No ano passado nós conseguimos 24 milhões de reais. Como a verba acabou no meio do ano, nós ainda conseguimos uma suplementação de mais 10. Foram 34 milhões de reais. E agora, para 2024, nós conseguimos garantir, junto ao governo do estado, o governador Romeu Zema, o vice Matheus Simões, os secretários Marcel Beguini e Luísa Barreto, 9 milhões de reais mensais, que começaram a ser pagos em março. E por isso, em 10 meses, serão 90 milhões de reais. Isso vai viabilizar que os atrasados desse convênio sejam colocados em dia em no máximo 10 meses e que todos os advogados passem a receber em um prazo estimado de 90 dias depois que prestou o serviço. Porque o cidadão, quando... Existem exceções, existe o amor à causa, mas imagino, eu não sou do dia a dia no forense, eu imagino que quando o sujeito tem disponibilidade para ser um advogado dativo, é porque o escritório dele não está lá com essa bola toda para ele poder ter clientes, estar abarrotado de clientes. Muitas vezes ele depende daquele trabalho dentro do fórum para comer. Se não vem o dinheiro, danou. Com certeza. A advocacia dativa é uma oportunidade muito interessante para a jovem advocacia, para aqueles que estão começando no exercício profissional e têm ali a oportunidade de ter contato com pessoas que precisam de serviço jurídico para praticar atos jurídicos, para participar de audiências, fazer alegações finais, fazer uma defesa no tribunal do júri, que talvez ele não fosse contratado espontaneamente. E a partir daquela experiência, depois ele terá vida longa na advocacia, aprendendo, dando os primeiros passos na advocacia dativa. E muitos colegas pelo estado afora têm na advocacia dativa uma das suas fontes principais de receita. Então o que a gente fez, Eduardo, foi garantir acesso à justiça e colocamos honorários no bolso da advocacia de Minas Gerais, que faz o serviço da advocacia dativa. Vez por outra eu vejo algum esforço da Caixa de Assistência aos Advogados para ajudar com isenção de anuidade, concurso e tal de qualificação, os que estão passando aperto. Porque nós temos em Minas Gerais, como de resto do Brasil inteiro, um volume expressivo, se não a maioria dos advogados, passando dificuldades o tempo todo, né? Olha, lamentavelmente o cenário do pós-pandemia não foi um cenário muito favorável para a advocacia. E em Minas Gerais, a OAB, a Escola Superior de Advocacia e a Caixa cuidam de trabalhar para tentar viabilizar melhores condições para o exercício da profissão. Então a Caixa tem muitos benefícios e tem inclusive auxílios extraordinários para o advogado em situação de vulnerabilidade. E nós temos inclusive isenção de anuidade para aqueles que passam por situações difíceis, além de terem descontos, parcelamentos, mas há um cenário hoje de muita dificuldade para o exercício da profissão. Nesse momento, nós estamos divulgando na Itatiaia o Classroom, que é para poder aperfeiçoar advogados. Isso aí. E advogados. OAB Classroom, a nossa plataforma de vídeos da OAB, da Caixa e da Escola de Advocacia, em que você, advogado e advogada de Minas Gerais, vai poder assistir pequenas aulas, pílulas de 20 minutos com os melhores professores, os melhores advogados para poder aprender. Imagine, por exemplo, que você
Formou, foi lá para o interior e um cliente lhe procura. Preciso fazer um contrato de arrendamento rural. E você nunca fez antes. Vai ter um vídeo explicando como fazer um contrato de arrendamento rural. A Caixa é a alma gêmea, né? Nesse momento, por exemplo, está fazendo subsídio para o estado inteiro, né? Sim, a Caixa é irmã siamesa da OAB. Na verdade, a OAB é pai e mãe da Caixa, mas hoje nós atuamos como se irmãos fôssemos. Trabalhamos em conjunto, em total sintonia, entregando muito para a advocacia de toda Minas Gerais. Essa parceria em Minas Gerais é ela que viabiliza que a gente construa novas sedes para advocacia no interior, que a gente institua novos benefícios e que a gente possa ter uma defesa da classe muito forte. Abraçando o Chalfun, que é o presidente da Caixa, e a tesoureira, como é que chama a financeira lá? Silvina. Gente boa, Silvina. Doutora Silvina. Abraçando os dois e falando em parceria. Nesse dinheiro que está vindo do governo do Estado, doutor, é só o governo do Estado e o OAB ou tem Tribunal de Justiça e outros entes junto? Participam do convênio a Advocacia Geral do Estado, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal de Justiça. E os recursos vêm todos através do governo do Estado. É a união de todos os atores. Os advogados e advogadas representados pela OAB que prestam serviço como advocacia dativa. O Tribunal de Justiça, ao qual estão vinculados os juízes, os magistrados que nomeiam esses advogados e determinam o pagamento dos honorários. E a Advocacia Geral do Estado, que tem que fazer a fiscalização e autorização para esse pagamento em sintonia com a Secretaria de Planejamento. A Advocacia Geral do Estado está ficando super aliviada com o bom funcionamento desse convênio, porque antigamente o advogado tinha que executar o Estado. Então era cada processo novo, um advogado do Estado tinha que defender o Estado nesse processo. E como nós temos aqui um grande público, especialmente de advogados recém-formados, público mais específico, vamos fazer aqui então... Vamos repetir aqui em ordem as providências. Primeiro, transparência, decência, né? Fila. Segundo, vai entrar um trocado para poder pagar. Ninguém vai trabalhar e ficar esperando o dia chegar que não chega. Terceiro, que também que eu acho que é muito importante, que melhorou um pouco a remuneração. Sim, fizemos já, é o terceiro reajuste na tabela. Assim que assumimos em 22, aplicamos um reajuste na tabela em 23 e agora em 24. A tabela já está sendo reajustada agora no mês de maio novamente para garantir que aqueles valores originalmente estabelecidos tenham a recomposição pelo menos da inflação e mantenham o seu poder de compra para que a advocacia seja dignamente remunerada. Se dependesse do presidente da OAB, os valores eram muito maiores, mas o que a gente faz é a construção do possível, compreendendo as dificuldades também do Estado, mas viabilizando um pagamento célere, rápido, na via administrativa. O presidente estive recentemente lá na OAB para assistir uma cerimônia de entrega de carteiras. E fiquei emocionado por várias razões, mas duas delas sobretudo. Uma é que eu via aqueles jovens vivendo o momento que eu vivia aos meus 21 anos, né, pegar, no caso ali, mais do que o diploma, pegar a carteira. Estou pronto, passei pela prova da ordem, não sou advogado de mentirinha, a minha faculdade não é um pagou, passou e tal. Então é aquela emoção, e os parentes todos emocionados também e tal. Mas na outra ponta eu penso assim, gente, que desafio essas meninas, agora é que a cobra vai fumar. E no seu discurso também fiquei impressionado, porque o senhor se dirigindo a um neto e filho de juízes, disse assim, pelo menos falou para o avô e para o pai, deixa este cara da advocacia. Mas eu percebo que muitos desses meninos estão sonhando com o concurso. É lícito. Mas o desempenho, por exemplo, de advogado criminalista no fórum é incomparável em termos de emoção. Olha, Eduardo, eu digo sempre o seguinte, quem escolheu fazer direito tem uma escolha muito acertada, porque o direito nos possibilita compreender como é possível viver em sociedade dentro de padrões civilizatórios mínimos. É através das regras jurídicas que a gente aprende que tem que respeitar o outro, que tem que respeitar as regras de trânsito, que tem uma relação contratual, que faz um aluguel, que tem uma relação de consumo. E esse curso possibilita você seguir carreira acadêmica, como pesquisador, por exemplo, para ampliar o conhecimento, como professor para difundir o conhecimento. Tem as carreiras públicas, Ministério Público, magistratura, polícia, que vão te dar status, estabilidade remuneratória, previsibilidade de carreira, mas Eduardo, o que eu disse aquele dia é que tem uma opção que é a mais bela de todas, a mais apaixonante, a mais instável, cheia de obstáculos, mas é que também tem ganhos ilimitados lá na frente, que é a advocacia, que é poder ser a voz do cidadão perante o sistema de justiça. E é isso que eu sempre convido
cada colega que recebeu a carteira da OAB a agir com ética, conhecer as nossas prerrogativas, agarrar essa oportunidade, participar da OAB e estudar permanentemente para poder transformar a sociedade. Nós somos indispensáveis à administração da justiça, mas protagonistas, Eduardo, da pacificação social. Ô, presidente, eu jamais imaginei, aos 12, 13, 15 anos, estudando direito. Eu nem pensava ficar sentado na cadeira mofada lá no fórum, cheio de processo do meu lado, e eu o dia inteiro. Aí, quando comecei a trabalhar como repórter, fui cobrir julgamento, eu vi a beleza de um júri, por exemplo, o Tribunal do Júri, que é um negócio espetacular, que é um teatro. Um dia eu falei no rádio que é um teatro, você não é teatro, para mim é um teatro maravilhoso. E é onde a sociedade diz, vai ou não. Aí eu descobri que tem muito menino, 16, 17 anos, naquela fase, o que eu vou fazer? Se ele descobrir o gosto, o tesão de debater e vencer uma causa, a advocacia, que já é muito procurada, ainda ia ter mais gente querendo. Viu? Com certeza, Eduardo. O prazer de ser advogado é algo indescritível. Imagine, por exemplo, eu que sou criminalista. Eu pratico advocacia na essência do que é ser advogado. Eu defendo a liberdade de alguém em face do poder do aparato punitivo estatal. Eu tenho a oportunidade de participar dos grandes debates no Tribunal do Júri. Imagine, eu defendo a liberdade no Estado que tem ela gravada na bandeira. Liberdade ainda que tardia. Por isso eu sempre brinco com os meninos quando estou fazendo palestra em alguma faculdade ou mesmo na UAB, e aí pedindo licença a todas as outras áreas, eu brinco com eles, tem uma hashtag que é muito importante. Penal é melhor que civil. Penal é melhor que trabalho. Penal é melhor que tudo. É a área mais apaixonante da advocacia. Agora nós vamos caminhar para os 5 minutos finais com um assunto que interessa muito o líder do nosso squad, da nossa editoria de política aqui, o Marcelo da Fonseca, que já inclusive chegou para perto de nós aqui no estúdio. Vamos começar dizendo que o senhor espera prosperar no Senado essa PEC que sana todas as dúvidas e estabelece o direito, a prerrogativa de um advogado fazer uma sustentação oral no julgamento do Supremo? Eduardo, é um absurdo ter sido necessário cogitar de uma proposta de emenda à Constituição. O direito de que a voz da cidadania seja ouvida, que é a voz da advocacia, em todas as tribunas, em todos os julgamentos colegiados do Poder Judiciário, já está garantido na lei. Mas, lamentavelmente, no Supremo Tribunal Federal, especialmente alguns ministros, têm uma resistência enorme a ouvir a advocacia e impedem que a advocacia seja ouvida invocando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E fazem isso no STF e, por analogia, no Tribunal Superior Eleitoral. A lei que garante a sustentação oral ela é posterior e de mesmo nível hierárquico que o regimento interno e deveria ser respeitada. Como o Supremo tem, como dizia meu avô, a prerrogativa de errar por último, não nos sobrou outra alternativa, senão dizer ao Supremo que agora estaria na Constituição a garantia da sustentação oral. E aí superaríamos essa dúvida sobre qual legislação prevalece. Tem uma expectativa de que vai passar? Com certeza temos muita confiança no nosso presidente do Senado Federal, o advogado Rodrigo Pacheco, e também na condução do nosso líder da Frente Parlamentar Mista da Advocacia, o deputado Lafayette Andrada. Aliás, essa é outra marca da sua administração, que eu sou testemunha. Talvez até por vínculos com o Marco Aurélio dos Santos, que atua nessa área, a área das prerrogativas. Quer dizer, delegado humilhava advogado, escrivão humilhava advogado e ministro do Supremo também. Isso também... A batida da OAB na sua gestão no que toca a prerrogativa tem sido forte. A OAB de Minas faz uma defesa intransigente das prerrogativas profissionais, que são as garantias mínimas por exercício digno e independente da nossa profissão. E nós estamos aptos e preparados a resistir a qualquer investida contra a advocacia, seja desde a base de uma autoridade policial militar até um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui não falta coragem nem respaldo legal para defender a advocacia. Ô, presidente, no final do ano passado, sob sua liderança, a OAB de Minas realizou um grande congresso internacional. Algo assim, raro no mundo. E, na solenidade, quando os olhares estavam todos para a mesa, o senhor falou umas verdades, apesar de, ou aproveitando que o presidente do STF estava na mesa. De cada 10 pessoas que eu ouvi de lá para cá,
3 dizem o seguinte: pô, o Sérgio pegou pesado, errou na mão, não podia fazer isso com aquela autoridade. Agora ele não tem chance mais de ser presidente nacional se ele sonhava com isso e tal. Mas as outras 7 dizem o seguinte: baixou o espírito de Minas nele. E ele falou umas verdades que estavam entaladas. Depois disso, presidente, eu vi o Simonetti, o presidente nacional, meio que repetir isso em Brasília, mas no dia seguinte falou: não foi isso que eu falei. Resultado, presidente, acho que essa é uma boa ocasião, principalmente para o público de advogados do estado de Minas Gerais. Primeiro, o senhor se arrepende do que falou? Segundo, o senhor esperava respaldo mais efetivo da OAB Nacional? Terceiro, é preciso colocar os pingos nos is na relação do Supremo com a sociedade brasileira? Eu começo pelo final. É preciso colocar os pingos nos is na relação do Supremo com a advocacia brasileira, com a Ordem dos Advogados do Brasil, com toda a sociedade brasileira. Nós estávamos num evento que era o maior evento jurídico presencial do mundo, atestado pelo Guinness Book. E o que eu fiz ali foi simplesmente vocalizar o sentimento da advocacia brasileira, o sentimento da sociedade brasileira de defesa importante e permanente das liberdades. E nós não vamos retroceder, e eu não tenho nenhum arrependimento, porque eu fiz com muita educação, com lhaneza, com elegância, ressaltando que é preferível construir pontes para soluções institucionais a partir do diálogo, mas que a voz da advocacia não será calada. Considerando a sucessão de fatos nesse país, sobretudo o fenômeno Elon Musk, o senhor diria que o alerta que o senhor fez pode ser benéfico ao Supremo, porque a paciência do brasileiro como um todo está se esgotando? Eu acho que passou da hora de ter uma reflexão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal precisam refletir melhor. Tiveram um papel relevante na garantia do Estado Democrático de Direito, mas os excessos contra qualquer pessoa que seja o seu adversário ou seu aliado político, eles não podem ser admitidos. É disso que a gente precisa. Muito obrigado por essa presença aqui neste episódio de Grandes Temas da Sociedade, essa parceria da OAB Minas com a Itatiaia, senhor presidente. Eu que agradeço, sempre que convidado, voltarei aqui à Rede Itatiaia. Presidente Sérgio Leonardo.